Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Meu povo, sabe aqueles joguinhos que fica te perturbando, te enchendo o saco no Instagram, no TikTok, Kawaii? Então, velho, esse joguinho que eu tô trazendo pra vocês é um jogo de RTS mobile. Ele é até razoavelmente novo, tá? Bicho, o cara fica me perturbando toda hora com propaganda, aí eu decidi trazer ele pra vocês pra mostrar o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim e se vale a pena ou não brincar com esse cara. Então, se você quer saber se acho que chama Lost Day, se Lost Day vale a pena jogar, após a vinheta você vai descobrir. Fala, meu povo! A gente tá aqui nesse joguinho que chama Lost Day. É um joguinho que tá em português, tá na nossa Google Play. Ele tem campanhas massivas de propagandas no Instagram, pelo menos. Pô, a cada 7 vídeos que eu vejo, entra esse cara pra falar sobre o jogo. Óbvio que algumas coisas ali na propaganda são mentirosas, mas outras são bem interessantes, bem reais mesmo, né? Ele tem uma gama de heróis considerável, não tem poucos heróis, tem uma quantidade razoável de heróis. Vamos falar rapidinho que eu vou mostrar pra vocês uns pontos positivos e uns pontos negativos. Ponto positivo é que ele trouxe uma temática diferente, ainda com zumbi, mas ele trouxe patch. Ele trouxe patches junto com os personagens para que você consiga fazer uma somativa ali nos heróis de benefício para ataque. Então você, além de ter o seu personagem, subir o nível e colocar equipamento, você pode vincular no seu personagem um patch. Óbvio que tanto o personagem como o patch é gacha. E se é gacha, aí nós vamos cair ali no fator negativo de todo jogo mobile. Pay to win. Não tem jeito. É caro, muito abusivo alguns valores aqui. E se você realmente não for investir uma grana no jogo, dificilmente você vai ser uma pessoa competitiva. Mas se você for um cara que não tá nem aí pra isso e quer apenas se divertir um pouquinho num jogo interessante de RTS mobile, com uma pegada bem diferente de construção, tá vendo? A casa fica em cima, né? O forte, né? Da construção fica em cima e aí você fica todo cercado em volta, tá vendo? Tem que subir aqui os níveis da cerca também. E aí você vai desbravando a parte externa, tá vendo? Você vai desbravando as partes externas aqui do acampamento para que você construa, evolua e cresça a sua base, o seu campo de atuação. Aí com isso você vai ganhando summons e tudo mais. Eu falei para vocês, ele tem um diferencial que é o patch, né? Então quando você tem um personagem, além de você poder colocar armas, equipar armas e equipamentos de vestimenta, por exemplo, camisas, sapato, chapéu, você também pode equipar um patch, tá? E esse patch é muito legal porque ele vai ajudar você com mais ataque, mais defesa, e ele realmente ajuda no campo de batalha, tá? Ajuda e ajuda pra caramba, sem pestanejar. Tô fazendo uma jogatina, eu acabei de instalar o jogo, instalei ele hoje. Joguei pouquíssimo tempo. Esse servidor, ele não é novo, então vou mostrar aqui pra vocês configurações, gestão de personagens. Então vocês estão vendo que eu estou no servidor de número 4. Isso significa que ele só tem 4 servidores. É um jogo razoavelmente novo, onde que esse servidor 4 já tem um tempinho aí que ele tá rolando. Temos pessoas aqui com centro da vila aqui, né, que é a árvore, que é a casa da árvore aqui, quase o dobro do que eu tenho. Então assim, se eu conseguir chegar no nível 7 agora, para chegar no nível 14, isso vai demorar um pouquinho, pelo tempo, né, pelo prazo que demora, que é 5 horas e 15 minutos para ir pro nível 8, sem contar que você tem ainda, né, os requisitos para subir todas as construções. O segundo construtor é R$25, deixa um pouquinho puxado, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele pede aqui para deixa eu subir meu laboratório aqui, ó. Eu não tenho fila, beleza, então 26. Você pode comprar, isso aqui é um roubo, por 2 horas, 1000 de gema, para usar o segundo construtor. Se você não for investir nada e quiser acelerar para manter um pouquinho do ritmo aí, vale a pena. Perdão aí pela cachorra, tá? A cachorra hoje tá cismada com o meu gato aqui. E aí, galera, se você não é um cara que vai jogar grana no jogo, acredito que dá para você jogar de boa, sem muita competitividade. Porque os valores aqui, eles são um pouquinho abusados, tá? A Cora é realmente uma guerreira excepcional. A maioria da galera, que eu vou mostrar pra vocês aqui, a maioria da galera usa a Cora, Eu vou pegar aqui o primeiro aqui, deixa eu pegar aqui esse aqui é poder, né, aqui, ó, heróis. Então vocês estão vendo que a galera usa muito a Cora. Esse cara aqui, esse lobinho aqui, que eu esqueci o nome dele, tem promoção, tem evento, então dá pra pegar assim, tranquilaço, você consegue pegar ele. O problema é só subir, né? O problema é mais subir o nível desses caras. Mas a Cora, quem tem a Cora e tem essa quantidade de estrelas é porque jogou uma graninha considerável no jogo. Vocês estão vendo aqui que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, o cara tá com 5 personagens aqui. Provavelmente são os mais fortes que ele tá usando, né? Onde que ele já tá com nível 60. O cara tem 19 personagens. Quantos personagens a gente tem no jogo? Vamos lá. Então, olha só.
A gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 21. A gente tem 21 personagens no jogo. O nosso amiguinho ali já tem 19, então ele tá com quase todos os personagens. Como eu falei pra vocês aqui, o Rolf é um cara que não é tão difícil de você pegar por causa da promoção. Mas como é um jogo gacha, né, e os caras... toda vez que eu falo de jogo gacha, cara, entenda que ele é um jogo caça-níquel, né? Ele quer que você jogue aqui mais e mais vezes pra você dar dinheiro pra ele. Não é à toa que os gachas ganham dinheiro com isso. E aí ele tem aqui, tá vendo, um evento de 10 dias. Tem 10 dias aqui rolando pra você pegar o Rolf. Vale a pena atirar nele ou atirar aqui? Na minha opinião, acho que vale a pena tentar jogar aqui no Rolf. Você pode ver que eu tinha feito aqui, ó, 12 summons aqui. E depois que eu prestei atenção no banner, eu comecei a fazer. Então eu já tenho aqui pelo menos 28 summons feito aqui. Eu tenho uma coisa aqui, eu tenho 6, né? Vamos fazer aqui mais 6 summons pra vocês verem. É complicadinho, tá? Isso aqui é muito bom pra você poder fazer as suas armas. Vou mostrar ali a forja dos equipamentos pra vocês e dizer pra vocês, cara, o seguinte. Não vale a pena subir arma azul, mas vale a pena você começar a subir armas roxas. Então você vem aqui, ó. Eu acho que ainda não consigo, tá vendo? Eu não consigo fazer uma arma roxa. Tô juntando aqui pra poder fazer equipamentos roxos, né? Não só arma, né? Mas vestimentas roxas. Aqui dourado custa muita coisa, muita raça mesmo. Ainda não descobri onde que a gente pega esses caras. Esse aqui vem no Summon. Esses dois aqui eu não sei onde que a gente consegue. Mas esse aqui eu vi que a gente consegue no Summon. Ainda não sei se mais pra frente, atacando bichos ou outra coisa, a gente consegue fazer isso. Mas, porém, contudo, todavia, ele é um joguinho aqui bem caro, né? Aqui pra você pegar os equipamentos, tá vendo? Você aqui, ó, R$26. Pacote de pesquisa, R$26, tá vendo? Aqueles pacotinhos de pequena compra, né? São compras diárias, que geralmente custam 15, R$12, e agora tá custando R$26, né? Aqui é a compra da Cora, então você pode gastar aqui R$27, né? São compras diárias, então todo dia se você gastar R$27, você vai conseguir colocar a Cora com um nível bem mais alto, né? Você tem o cartão mensal, que aí todo mês vai te dar um benefíciozinho, custa a bagatela de R$105, muito baratinho, né? Tem aqui as promoções, de livrinho XP pra você subir o XP, pra você fazer summon e daí vai. Cara, sim, não vou ficar navegando na loja não, mas na minha opinião, os precinhos aqui estão um pouquinho salgados. Eu, como não jogo dinheiro no jogo, pra mim não vale muito a pena. O mundo não mudou, continua assim, a mesma pegada, tá vendo? Eu tô aqui junto com eu tô próximo de uma aliança portuguesa. Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que tá o pessoal da minha aliança aqui, cara. Cadê o pessoal da minha aliança aqui? Acho que eu nem consigo ver, né? Ó, tá todo mundo espalhado, tá vendo? Não tem ninguém junto. Isso tudo que tá azul aqui são pessoal da aliança, então eles estão bem espalhados mesmo, né? A ideia aqui, o máximo é pegar a base alfa. Não sei por que tem essa bandeirinha azul aqui, vamos descobrir o que é. Essa bandeirinha azul, que eu faço a mínima ideia, cara. Por que o líder do clã português colocou essa bandeirinha aqui? Deve ter errado, né? Mas o mapa também, então, não tem muito segredo. A galera vai crescendo, vai tomando aqui as regiões, ó. Algumas regiões já estão tomadas, tá vendo? Algumas regiões aqui já estão tomadas, provando pra você que o jogo, ele não está há pouco tempo rodando no servidor 4, então já tem uma boa base de tempo. Se você for jogar, acho que vale a pena dar uma estudada quando eles forem abrir o servidor 5. Vai jogando no 4 até abrir o servidor 5. Gameplay. A gente tem um monte de gameplay aqui. A gente tem a própria gameplay. Todas são iguais, tá? Todas são iguais. Então a gente tem essa gameplay aqui, onde que você tem aqui os seus personagens e faz esse combate aqui, time versus time. E também tem a gameplay do Last War, né? Que você fica pra um lado pro outro, derrubando barril pra você pegar mais personagem. Aquela barrinha que tem personagem negativo, personagem positivo. Aí vem os zumbis descendo. Então tem essa pegada do Last War também, que acho que todo jogo tá fazendo essa bosta, fica chato pra caramba isso. E você tem a pegada de matar zumbi no mapa, fazer rally no mapa. Isso aí não mudou nada porque é o padrão do RTS. Aqui eu não consigo porque eu tô muito fraco, né? Eu instalei o jogo agora, gente, então eu tô muito forte. Tem a campanha também aqui, a campanha não, a expedição. Tem dois tipos de expedição. Você tem a sobrevivência na floresta, que aí pega aquele desafio do como é que fala? Do Last War, né? Igual o Last War. E aí você vai... Ai, não vai dar. Esse aqui vai dar, engana trouxa não. Aqui já deu pra pegar uns caras legais. Aqui também. Então, tem essa gameplay, né? Do estilo Last War lá. Tem a gameplay padrão, que vocês conhecem. Oh, meu Deus do céu, não era pra sair, não, Jesus. E tem aquela padrãozão, né? Que você joga aqui e vai fazendo player versus player aqui, né?
Pra poder... Na verdade não é player versus player, né? Aqui é você versus inteligência artificial. Você vai subindo aqui os andares e vai crescendo. E também tem a arena. Vou mostrar aqui a arena pra vocês. Óbvio que ele tem o seu PVPzinho, né? Tem a arenazinha aqui. Eu nem sei quanto que eu tenho de poder ali, velho. Ixi, deixa eu atualizar aqui porque eu tô muito fraco. Eu tô com quanto de poder? Eu nem sei quanto de poder eu tô, velho. Eu tô com 150 de poder. É praticamente quase impossível ganhar de um cara aqui, velho. 160. Ó, esse aqui tá mais fraquinho, mais fraquinho. Vamos tentar esse 150 aqui. Ele já tá com tropa nível 3. Eu não tenho tropa nível 3 ainda não, mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Aqui é o PVP mesmo, né? Aqui já é o PVPzinho. O cara já tá com essas tropinhas que ajudam aqui nível 3. Eu ainda tô... Eu liberei agora as T3, então nem sei se eu vou conseguir dar um bom combate, né? O cara aqui. Ah, você pode pular, né? Você pode pular aqui a luta também. Os especiais são todos automáticos, tá vendo? Ó. Tudo corre de forma bem automática. Vamos pular aqui. Ó, até que eu ganhei, hein? Que eu consegui ganhar. E no mais, galerinha, é isso aí. Vai fazendo vai fazendo... Ó, já me atacaram aqui, ó. Que merda. Vai fazendo as suas evoluções. Acredito que focar no centro da cidade é a melhor estratégia, né? E à medida que você vai subindo aqui, igual eu falei pra vocês, ó, eu tô fazendo as minhas T3, tá vendo ali, ó? Tô fazendo ali as minhas T3, ó. Ó lá, ó. Né? E quanto melhor você subir o quartel aqui... Eu tô só com 300, vou fazer mais aqui, ó. E quanto mais você subir o quartel, mais tropas você desbloqueia. Aqui é o petzinho, né? Onde que você... Eu tô sem ovo. Você pode fazer aqui pra summonar com 50 aqui, ó. Já recrute mais 23 vezes, né? E você vai pegar um pet à sua escolha pra colocar lá junto com seus personagens. E aqui é onde você vê os seus pets, tá vendo? Onde que você, se você pegar repetido, você vai melhorar, vai subir o nível dele, né? Se tiver mais fragmentos também você sobe o nível da criança. E também você consegue interagir com seu pet aqui, fazendo carinho. Mas isso aí é bom fazer só quando ele realmente tem necessidade, né? Ó, aqui tá com 95, ó. Vamos dar uma comidinha pra ele aqui. Ó lá, ficou com 100. Agora vamos dar um banho nesse cara, ó. Dá um banhozinho nele, pronto, ó lá, ele ficou. Vida 100%, alimentação 100%. E ele é um cara aí que vai te ajudar no combate. Beleza? Então, cara, assim, é mais do mesmo. Tem o fator pay to win, como qualquer outro gacha. Mas teve aí a pegada interessante de colocar pra gente essa diferença aqui em cima da árvore, que eu achei legal pra caramba. É um jogo difícil, não é um jogo fácil. Vocês podem ver que eu fiquei preso aqui, ó. Tem que evoluir pra poder passar. Então, assim, no primeiro dia, se você for um cara free to play, você não vai evoluir tanto. Acho que você vai conseguir chegar ou no nível 7 ou nível 8 no máximo aí. E o restante aqui vai ser complicado, porque tem muito pré-requisito pra subir. Em resumo, é um jogo mais do mesmo. Divertido, não é ruim. Tem um fator pesadinho de pay to win, como qualquer outro jogo. Mas eu acho que vale a pena. Pra quem gosta do gênero e tá procurando uma coisa recentemente nova, tá aí. Você vai se dar muito bem com o Dia Perdido, né? Lost Day. Deixa esse like maroto aí. E o comentário. Pô, Romulo, não vou jogar isso não. Isso é a mesma coisa, tudo igual. Vou esperar uma coisa nova aparecer no canal pra ver sua avaliação, pra ver se eu jogo. Ah, Romulo, eu vou jogar essa porcaria aí. Tem nada pra fazer mesmo? Quando tiver no trono eu vou jogar. Eu gosto de ver esses comentários. Beleza? Eu fui, galera. Até o próximo vídeo. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.